Estou iniciando uma série hoje, primeiro domingo de dezembro, com o tema O Verdadeiro Natal. A minha ideia é falar hoje sobre Zacarias e Isabel. No domingo que vem falar sobre José, Maria e Jesus. Depois falar também de Simeão e da profetisa Ana, que são os primeiros contatos ali, primeiros personagens do nascimento de Jesus. Então, se você puder me acompanhar aqui nesse mês de domingo, nesses domingos do mês de dezembro, estaremos falando sobre o verdadeiro Natal. Qual é o verdadeiro sentido dessa data? Qual os verdadeiros personagens dessa história? Gente, Natal, né? Natal começam aquelas decorações nas praças, aquela nossa praça aqui do Carreiro, estive lá esses dias ali com aquela decoração de Natal. Se você vai no shopping, tem lá uma decoração de Natal. Parece que o momento fica alegre, o momento fica feliz. As pessoas começam já a pensar: e aí, como que vai ser o Natal? Você vai lá, os parentes falam: e aí, você vai vir para cá? Nós vamos para aí, nós vamos se encontrar. Vai ser na casa do irmão, vai ser na casa da mãe. Onde vai ser o Natal? A família às vezes passa o ano inteiro sem se ver, mas aí no Natal é a hora do encontro. Alguns vêm de longe, outros vêm de perto, e ali encontra os primos. Às vezes famílias que só se vê uma vez no ano, que é o Natal. Então é uma data muito festiva. Nós sempre fazíamos aqui, né, os amigos chocolate. Esse ano não vai poder, né? Só se fizer online. Amigo chocolate. Tinha a célula que fazia. Teve uma célula que fez uma coisa bem interessante. Foi amigo caneca, que só podia tinha que dar alguma caneca, aquelas canecas de tomar café, tomar chá, aquela coisa. Então tinha que ser uma troca de caneca. E aí eles combinaram de todo mundo comprar uma caneca para alguém da célula que tirou no sorteio. Então, irmãos, é uma festa assim muito especial. As pessoas parecem tão felizes. Vamos falar da comida? É uma comilança, né? Aí aquela pessoa que sabe fazer uma farofa especial diz: eu levo a farofa. O outro fala assim: eu sei fazer uma carne assim, um tal de jeito. Aí então você faz. Outros já vão no churrasco, que é mais fácil, mais rápido, mais gostoso também. E assim aquela festa, né? Muita comida. Igrejas fazem as cantatas de Natal, culto de Natal. Tudo parece que fica mais leve, mais feliz. Então qual será o significado verdadeiro de tudo isso, né? Será que é só comida? Será que é só família? Será que é só festa? Tudo é muito bom, gente. Mas a gente tem que sempre pensar o verdadeiro significado do Natal. Então hoje nós vamos falar sobre como tudo começou, né? Como tudo começou. Começou lá no Lucas capítulo 1. Aparece Zacarias e Isabel. É o versículo 5 de Lucas 1. Começa, o evangelista Lucas fala: Teófilo, excelentíssimo Teófilo, escrevi para você um relato das informações detalhadas do que eu ouvi, do que eu vi, do que eu pesquisei. Ele termina de fazer essa abertura, começa a história de Zacarias e Isabel. Então por isso eu coloquei ali, como tudo começou. Nós vamos conhecer mais esse casal chamado Zacarias e Isabel, né?
Isabel com Z eu coloquei ali, né? Mas algumas versões fala com S, então me desculpa, na Almeida atualizada, é porque minha esposa com Z, Isabel, e eu me confundo, mas na minha Bíblia Isabel com S. Então veja lá o texto, Lucas 1,5 fala: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Então vamos conhecer aqui esse casal, Zacarias e Isabel. Veja bem um detalhe aqui. Fala que, olha que interessante, né? Sua mulher, olha lá, sua mulher era das filhas de Arão. Então veja que a mulher dele tinha uma descendência genealógica que ia lá em Arão, né? Que é o famoso, aquele Moisés e Arão organizaram lá o início dos cultos da tribo de Levi. Então veja que essa não era só o Zacarias, né? Possivelmente o Zacarias talvez vinha de alguma origem também sacerdotal, mas a mulher dele destaca que a mulher dele era das filhas de Arão. Então ela tinha assim uma questão especial. Eu não pesquisei aqui, mas talvez por ele ter casado com ela, ele recebeu essa condição de ser um sacerdote, tá? Mas eu não pesquisei a linhagem de Zacarias aqui hoje. Eu pesquisei só o que está falando aqui no texto, que fala que a sua mulher era das filhas de Arão. Deixa eu explicar para você aqui o que era um sacerdote naquela época. Está ali a palavra, né? Sacerdote. Irmão, sacerdote, ele tinha essa descendência da tribo de Levi, que era, lembra das 12 tribos de Israel? Uma tribo foi consagrada para servir ao Senhor no templo. Então aquela tribo, ela deveria fazer só isso, antes era o tabernáculo, né? Montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, depois veio o templo de Salomão, eles tinham que fazer o serviço lá do templo, né, das ofertas, dos sacrifícios, porque na época eles sacrificavam o cordeiro, a ovelha lá, né, a pomba. Então eles faziam isso porque eles entendiam que era através do sangue dos animais que Deus perdoava pecados, né? Mas então, veja bem, eram muitos sacerdotes, era uma tribo inteira, e aqui no comentário que eu pesquisei, fala que eram tantas pessoas, que eles revezavam entre eles, por isso que fala ali, do turno de Abias, era tanta gente, eles revezavam, chegava aí 2 vezes por ano trabalhar somente, ou seja, a minha escala é no mês de junho, e a minha outra escala é no mês de novembro, só isso, porque todos tinham que participar, então era um rodízio que era feito, e eles ansiavam por esse dia, se pudesse eles estariam todo dia lá, mas não, era feito um rodízio do turno, o turno tal, o turno tal, o turno tal, o turno tal, então eles faziam esse rodízio, e nesse dia que era a vez dele, veja bem, no dia que era a escala dele, a escala de Zacarias, chegou o meu dia de ir, né? Ali fala, né? O dia dele, do turno de Abias, era a vez dele chegar lá. Olha o que aconteceu no verso 8 e 9. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na hora do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Mas uma coisa aqui, ó. Eu estou na escala. Mas, gente, a escala era bastante gente ainda. Tinha mais pessoas. E aí era tirado uma sorte, né? Para ver quem, para o ímpar, né? Sei lá como. Para ver quem ia fazer aquele dia. E ele foi sorteado. Não sei que modo que ele foi sorteado, mas foi ele sorteado, era o dia dele, e era um orgulho, era um prazer você entrar no Santo dos Santos lá, né?
lá no templo para oferecer o incenso. Então era o dia, ele foi sorteado, estava feliz, poxa, que benção, hoje é o meu dia. E aí ele vai então cumprir aquela função, cumprir a função de levar. Então ele estava muito contente, estava muito feliz, tá? Vamos conhecer mais esse casal. Como vivia esse casal? Verso 6: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha isso, gente. Você sabe que Zacarias, ele foi pai, Zacarias e Isabel, eles foram pais de quem? João Batista. Você conhece João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, geração perversa. Quem governava era Herodes, um rei truculento, assassino. Os soldados exploravam os judeus, soldados romanos exploravam os judeus. João Batista fala: ei soldados, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, parem de extorquir as pessoas. Gente, eram dias difíceis. Jesus estava para vir nascer naqueles dias maus. Mas esse casal, o que diz desse casal? Eram justos diante de Deus, vivendo o quê? Irrepreensivelmente, ou seja, nada os não podia repreender de nada, não tinha nenhuma falha, não tinha nenhuma falta, nada poderia ser corrigido na vida deles. Eles tinham uma vida irrepreensível. Eles eram santos numa geração perversa, santos no sentido não perfeitos, mas consagrados a Deus, escolhidos por Deus. Eles eram dedicados a Deus, eram justos. Irmãos, olha, Deus sempre tem os seus. Hoje em dia, nessa geração, Deus tem os seus. Numa geração perversa, numa geração má, Deus sempre tem os seus filhos, os seus escolhidos e aqueles que se dedicam para serem justos numa geração perversa. E uma característica importante é que Isabel, ela era estéril, né? A esposa de Zacarias, a mãe de João Batista, no caso depois, né? Que ela foi curada. Olha o texto: e não tinha filhos, verso 7, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O que é avançado em dia? É velho. Qual a idade? Eu não sei, mas você pode pensar o que você quiser. Uma idade avançada. Isabel é estéril, não podia ter filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que na época da Bíblia, uma mulher que não podia ter filhos, ela sofria preconceitos, porque eles achavam que Deus deu uma maldição para ela, achavam que Deus estava castigando ela. Mas a Bíblia fala que eles eram irrepreensíveis, que eles eram justos. Não é porque eles tinham cometido algum pecado que ela não tinha filhos, mas era a vontade do Senhor. Sabe esse negócio assim? Você está doente, fala assim: você cometeu algum pecado, né? Você está com algum problema aí, você deve ter feito alguma falha. As pessoas julgam, as pessoas condenam, criticam. Então ela não podia o quê? Ser mãe. Isso na Bíblia, gente, era algo muito terrível na época da Bíblia. Tanto que se você olhar Lucas 1:25, Lucas 1:25 fala assim, ela fala, Isabel: assim me fez o Senhor contemplando-me quando ela engravidou, para anular o meu opróbrio perante os homens. O que ela diz? Deus me deu filho, eu engravidei para tirar de mim a minha vergonha diante dos homens, da sociedade, das pessoas. Ou seja, eu tenho vergonha por não ter filhos, eu tenho vergonha por não ser mãe. Eu não sei se todos que estão aqui puderam realizar esse sonho de ser mãe, mas você sabe que tem muita gente que sofre com isso.
gente que já fez tratamento para engravidar, gente que já fez remédio, não, toma maracujá, toma chá do sei do que, chá de boldo, chá de não sei o que, e a pessoa vai fazendo um monte de coisa para ver se engravida, e não engravida. É um desejo do coração dela. E naquela época ainda pior, porque havia um preconceito também de que ela estivesse em pecado, que Deus não estava abençoando ela. Então, imagine ela ainda esposa de sacerdote, ela devia entrar em crise. Por que Deus? Né? Imagine você, líder de célula, esposa de pastor, esposa ou mulher líder de louvor, ouvida na igreja, e fala assim: eu não posso engravidar. Está de brincadeira, Deus? Que pecado que eu fiz? Eu sou tua filha, eu sou tua serva, eu faço tudo certo. Minha vida aqui é para servir ao Senhor nos ministérios da igreja, e eu não engravido, Senhor. Por quê? Ela lutava com essa dúvida. Então, gente, se a gente vê na Bíblia, a gente tem mulheres que engravidaram de maneira sobrenatural. Você deve lembrar Isaac, Abraão e Sara, aconteceu isso. Outro, Sansão, mesma coisa. Fala que o Sansão nasceu de maneira milagrosa, que era estéril. E também Samuel, da Ana, a mãe dele chorava lá, que eu queria ter filho, quero ter filho. E Deus deu aquele filho. Então foram nascimentos especiais, marcantes para suas mães, porque elas não conseguiam ter filhos, e de repente nasceu. E assim foi também com a nossa Isabel. Vamos ver então aquele dia especial que o Zacarias está lá no templo oferecendo incenso. O verso 11: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, né? Ou João, ou Batista, que batizava. Vamos imaginar a cena? Lembra que eu falei que havia um rodízio? Às vezes eles faziam plantão uma vez por semestre ou 2 vezes por ano, e ainda no seu plantão havia um sorteio para quem ia fazer a entrega do incenso. Mas Zacarias foi sorteado, ele está lá, e quando ele está lá oferecendo aquele incenso, aparece um anjo. O anjo aparece e fala: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, né? Olha que lindo. Repete comigo essa frase: sua oração foi ouvida. Mais uma vez, vamos lá? Sua oração foi ouvida. Olha que coisa linda. Sua oração foi ouvida, Zacarias. Deus aprovou o seu pedido. Deus disse sim, é a hora certa. A sua oração foi ouvida, foi respondida. E a sua mulher, diz o anjo, fala até o nome dela, né? Isabel, ela dará luz. E você vai colocar, e deu até o nome, né? O anjo aqui fala que deu o nome. A quem darás o nome de João? Né? Imagine isso. Imagine você ter essa experiência com Deus. Estéril, um anjo aparece para você em sonho, sei lá do que forma, e diz: ó, o nome é esse. É uma experiência magnífica, né? Então, gente, Deus agraciou ele. Nesse dia a vida dele parece que foi mudada. Houve o céu e a terra se conectaram, e ele recebeu a resposta da sua oração no ambiente de culto, no ambiente de fé, e oferecendo incenso, cumprindo o seu trabalho como sacerdote, como pastor, como ministro. E naquele momento ele recebeu essa mensagem. Mas sabe o que aconteceu? O que acontece com nós às vezes? Dúvida.
Olha o que diz o verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho. Minha mulher, avançada em dias, ele não quis chamar a mulher dele de velha, né? Respondendo-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assis diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Vamos entender isso aqui? Imagine a cena, ele está lá, oferecendo o seu incenso, o anjo fala: sua mulher ficará grávida, o nome vai ser João. Aí ele fala assim: será? Será mesmo? Estou com dúvida. Ele se recusa a acreditar, ele dá a desculpa, ele dá desculpa: eu sou velho e a minha mulher avançada em dias, é impossível. Ô Gabriel, desculpa, mas é impossível. E o anjo responde: rapaz, eu sou Gabriel. Sabe o que você está falando? Você está falando com Gabriel. Eu estou falando com você algo aqui importante. Estou falando algo com você sério. Eu fui enviado por Deus para falar-te e trazer-te estas boas novas. Irmãos, tem uma cena dentro dessa passagem, que é a Maria está envolvida. O anjo falando com a Maria, que vai ser semana que vem esse assunto. O anjo falando com a Maria, olha o que o anjo fala para Maria: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Vamos ler o verso 37 juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, olha aqui. Parece que para Maria o anjo chegou muito cedo, né? Falam que Maria tinha em torno de 16 anos de idade. Parece que o anjo chegou muito cedo para Maria. Mas parece que para Isabel o anjo chegou muito tarde, ela já era muito velha. Mas o importante para Deus não é se é cedo ou se é tarde, porque para Deus nada é impossível. Esse é o tema. Porque para Deus não haverá impossíveis, seja velha ou seja nova, seja idosa ou seja virgem. Deus cumpre a sua palavra e as suas promessas. E ali estava vindo 2 bebês. Sabe quem? João Batista e o Senhor Jesus Cristo. Deus cumpre as suas promessas. Consequência, eu acho engraçado aqui, consequência da dúvida. Desculpa, irmãos, a minha ironia, mas eu acho interessante. Olha o verso 20. Todavia o anjo continua: Gabriel, todavia, Zacarias, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Gente, olha isso. Porquanto não acreditar nas minhas palavras, as quais no seu tempo se cumprirão. Irmãos, porque ele duvidou, ele ficou mudo até a criança nascer. Não sei se foi 9 meses, gente, 9 meses sem falar. Que coisa, porque ele fez mau uso da língua, Deus travou a sua língua. Você imagine, cada vez que a gente duvidasse de Deus, Deus desse um castigo desse para nós? Vai conversar com alguém, o que foi? Eu murmurei ontem. Ai, meu Deus do céu, todo dia eu estava sem falar aqui. Gente, Zacarias ficou mudo, mas graças a Deus foi só por um tempo, né? Até o bebê nascer. Depois ele receberia a fala. E quando aquele menino nasceu, a língua de Zacarias ficou desimpedida. O versículo 64 fala isso na sua Bíblia, depois você olha. E ele começou a louvar a Deus, no versículo 64.
Olha aqui, ó, uma cena inusitada, ainda no mesmo contexto. O povo estava esperando a Zacarias, ele estava lá oferecendo incenso, e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não o quê? Não lhes podia falar, ele estava mudo. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos, e permanecia mudo. Você já tentou falar por aceno? Eu não falo a língua das libras, né? Eu não falo. Como que você fala assim? Deixa eu tentar aqui falar. Como que faz? Um anjo desceu, falou comigo, eu duvidei, eu estou sem falar. Ele tinha que falar por acenos, ele tinha que explicar por acenos a experiência que ele teve lá dentro, porque ele duvidou, porque ele foi incrédulo, porque ele recebeu a resposta da sua oração, mas ele não acreditou. Interessante, tem coisas que a gente ora por aquilo, e quando Deus fala que vai dar, a gente duvida. Ele orava por isso a vida inteira, e quando Deus fala que vai dar, ele fala assim, não acredito, Senhor. Olha o verso 59 na tela. Sucedeu que no 8º dia, né? Olha que bonito, né? Aí o batismo infantil, né? Que a gente faz hoje, fizemos aí. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, que é o João Batista, né? O garoto, bebê, e queriam dar-lhe o nome do seu pai. Qual é o nome do pai dele? O Zacarias. Verso 60. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Olha isso, 62. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. 63. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Vamos imaginar a cena, como todo judeu fazia, o 8º dia, circuncisão. Os pais apresentavam os filhos ao batismo, na época era circuncisão. Hoje nós ensinamos isso também aqui, nós somos uma igreja presbiteriana, a gente apresenta as crianças, como eu fiz nessa foto que eu mostrei. Então, ele foi lá apresentar com o 8º dia, e aí perguntaram qual era o nome que ia ser dado, qual o nome do menino. Alguém falou assim: Zacarias, põe o nome, fala para o escrivão aí, Zacarias, escreve o nome dele. A mãe falou assim: não, é João. Ah, mas não tem ninguém com esse nome João. Aí o pai, João. Ah, tá, então tá, é João. Coitado, eu acho que ele nunca mais reclamou na vida dele quando o anjo apareceu. E todos se maravilharam e ele voltou a falar. É o próximo verso aí, vai falar então, o verso 64, não está na tela. E imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Irmãos, já estou indo para o final aqui. Deixa eu ver aqui. Oração de Zacarias, verso 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, olha que linda a oração dele, hein? Ou o cântico dele. Agora ele está falando, né? A boca dele foi aberta já. E olha que coisa linda que ele fala, hein? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Espera aí, eu coloquei em 2 slides. Graças à
entranhável misericórdia nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol, olha que lindo, o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Irmãos, é de arrepiar essa oração aqui do pai dele, hein? Você imagine o pai dele pegando ele no braço aqui, ó. Menino, você nasceu para ser o precursor do Messias. Meu filho, no braço, meu filho, que os seus pés sejam pelos caminhos da paz. Que você venha iluminar, meu filho, os que vivem nas trevas. Gente, como é bom ter um pai e uma mãe que abençoa as nossas vidas, né? Profetiza a bênção em nossa vida, né? Quando você puder orar pelos seus filhos, diga palavras do futuro dele, diga palavras do que Deus vai fazer na vida dele, e pela vida dele, e através da vida dele nesse mundo. Abençoe, meu filho, você é sal dessa terra e luz desse mundo. Você é bênção nessa geração, meu filho. Minha filha, você é resposta de oração. Minha filha, que os seus pés venham dirigir as pessoas no caminho da paz. Gente, rapaz, esse homem estava calado, mas quando ele abriu a boca, gente, ele falou coisas aqui. Depois você vai ler em casa as outras coisas que ele falou. Nós temos alguns cânticos em Lucas 1 e 2, o Magnificar, o cântico de Maria, e temos o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, o cântico, a oração. Lindas orações que nos inspiram a abençoar nossos filhos. Irmãos, eu quero concluir. Pedir para o Paulo fazer um fundo aqui, para a gente orar. Eu queria encerrar essa pregação, irmãos, orando com vocês. Zacarias e Isabel, eles tinham um sonho de serem pais. Eles já tinham tentado os recursos que eles tinham, mas não conseguiam. O tempo foi passando, ficaram velhos. Mas quando tudo parecia impossível, já tinham até desistido, Deus disse que realizaria o sonho deles, porque para Deus nada é impossível. Eu queria orar com você nesse final de pregação. Essa mensagem fala-nos muito sobre resposta de oração. Qual o seu motivo de oração hoje? Você que está em casa, você tem alguma causa? Seja no trabalho, na família, na saúde, na vida financeira, profissional. Tem algum sonho não realizado? Se você tiver algum pedido especial nessa noite, eu queria desafiar você a ficar em pé. Se você em casa, fique à vontade em casa. Mas se você quiser fazer esse ato de fé na sua casa, no seu sofá, ficar em pé. Se você tiver algum motivo especial, algum nome, alguma pessoa, ou você mesmo, um filho, um pai, um motivo no trabalho, alguma coisa entre você e Deus, algum sonho, eu queria que você colocasse a sua oração diante de Deus. O Gabriel disse assim para Zacarias: a tua oração foi ouvida. Senhor, eu me reúno com os meus irmãos, os que estão aqui no templo e os que estão em casa, e inspirados pela essa história, inspirados pela vida de Zacarias e Isabel, que não só tiveram um filho, mas tiveram um grande
um grande profeta, João Batista, porque eles pediram um sonho, mas o Senhor deu uma resposta a uma geração. O Senhor não só deu o sonho deles, mas deu aquele que vinha preparar os caminhos do Senhor. O Senhor deu um homem que marcou essa história, um homem que dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. Um menino que no braço dos seus pais já foi dito que ele traria luz aos pés dos que viviam em trevas. Senhor, que os nossos sonhos, Pai, não sejam somente para nós, mas que os nossos sonhos venham para abençoar muitas vidas. Por isso nós entregamos nesse momento cada pessoa que está em pé, seja aqui em casa, o seu motivo na saúde, no trabalho, casamento, filhos, família, projetos financeiros, casa própria, carro. O Senhor sabe o que cada um aqui deseja, sonha, pede, clama: cura, restauração, libertação, prosperidade. O Senhor sabe qual o desejo do nosso coração. Pai, que possamos, assim como João Batista, ouvir um anjo dizendo para nós: a tua oração foi ouvida. Por isso entregamos, Pai, no altar da oração, no altar do incenso, as nossas necessidades. Tua palavra diz: não andeis ansiosos de coisa nenhuma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Assim entregamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podemos sentar. Que Deus abençoe você em casa e no templo, e de acordo com sua boa vontade, nos abençoe respondendo às nossas orações.